Olá, pessoal! Caros amigos e amigas, eu espero que vocês estejam com muita vontade de raciocinar hoje e espertos, porque iremos tratar do tema racionalização, conforme prometi no programa passado. Para começar, vamos imaginar que quando eu convido para raciocinar junto comigo sobre a adoção de uma posição de maior inteligência, de decência, de maior transparência, de lealdade e moralidade, apareça alguém crente que é um revolucionário, cheio de ideias novas, de valores modernos, mais avançados, e pergunte de uma maneira um tanto quanto sarcástica: você acha que vai conseguir mudar o mundo? Aliás, você acha que alguém te ouve quando você fala de moral, de ética? Esse sarcástico, então, me obrigaria, falando isso, a responder: você me ouviu, por acaso, convidar o mundo para raciocinar comigo? Não. Não ouviu. Você me ouviu convidar você especificamente para raciocinar comigo sobre a posição mais inteligente e digna a adotar em sociedade? Também não ouviu. Ouvir, meu caro amigo, você sabe, não significa apenas registrar sons com os ouvidos, e sim interpretar esses sons para entender o significado real das palavras. Ora, eu estou usando o idioma pátrio, falando português. Entendível, um português entendível por qualquer pessoa de senso comum, de inteligência mediana. E as questões que você formulou mostram que não ouviu, que não entendeu. O significado tem um traçado, conjugado, determinado, promulgado para que todos que apenas repetem, sem de verdade buscar a que compete. Trazer na mente um significado não implica a patente do significante, que pode ser o que sente. Para ser coerente, cada um pode ser diferente. E ao questionar, realmente buscar saber e assim afirmar e ensinar para poder aprender. Eu vou explicar por que eu digo isso. É o seguinte: se existem muitas pessoas semelhantes a você no mundo, como é que eu posso afirmar que outro alguém ouve o que digo e entende? A única coisa que eu posso afirmar com certeza é que você não entendeu meu convite para raciocinar sobre posição ética. E quer saber, continuará sem ouvir nem entender
qualquer encadeamento racional que eu venha a fazer. Como que eu posso prever isso? Eu posso prever isso baseado no pressuposto que você acabou de oferecer com as suas perguntas. Essas perguntas parecem questões inocentes e racionais, mas não obedecem à lógica dos diálogos e mostram que você ignora o que é raciocinar junto com outros, com outra pessoa. As suas questões não passam de, prestem atenção, racionalizações que são típicas de manifestações infantis da personalidade e revelam bloqueios na capacidade adulta de examinar raciocínio, qualquer raciocínio, mais profundo sobre verdade, honestidade, honra, decência, etc., etc. Na psicologia racional, que por princípio científico também é comparativa, esse tipo de conduta sua pode ser comparada com a de um cão vira-latas e sarnento. O coitadinho do cão sente, presta atenção, sente uma coceira e reage ao sentimento se coçando para obter alívio da coceira. A reação do cão, você já viu? É só nesse padrão. É sempre igual. Você já viu cachorro se coçando, não é? É sempre igual. É sempre nesse padrão, porque ele ignora que tem um problema bem maior do que a coceira que sente. E esse problema e a coceira é apenas um sintoma desse problema que é bem maior que a sarna. Capete é. O homem racional age como o cão sarnento quando usa a razão apenas para se coçar, quer dizer, para aliviar algum desconforto que sente em dado momento. Parece complicado? Mas vai ficar fácil. Então, a reação do sarcástico está coerente com o que ele sente. E essa reação é como a coçada do cão. De novo, a reação sentimental não tem coerência lógica, racional, neste caso do sarcástico, com o convite que lhe foi feito. Em vez de ele reagir para dar uma resposta à proposta que lhe foi feita, que foi feita um convite, ele racionalizou ou se coçou. Alguma coisa que ele sentiu diante do convite e ele reagiu ao que ele sentiu. Racionalização é um conceito original da psicanálise e se refere a processos defensivos do ego e a sentimentos decorrentes de traços viciados ou habituais do caráter, de sintomas neuróticos, obsessivos,
Eu vou dar um exemplo para clarear. Um exemplo. Uma pessoa que sofre de bulimia sente o desconforto de uma obesidade que muitas vezes é só imaginária, mas se convence que a solução está na compulsão de comer e vomitar. Essa solução, porém, de comer e vomitar, só é uma resposta ao desconforto que ela sente, e não uma resposta lógica coerente aos problemas orgânicos e psicológicos que a levaram a esta situação da bulimia. Estamos indo, né? Estamos entendendo, né? Olha, veja bem. Então, se para o cão a coçada não resolve o problema da sarna, e ao contrário, agrava o problema da sarna, porque acaba ferindo, também a resposta de comer e vomitar só serve de pretexto, de justificativa, para que o problema da bulimia seja mantido e se agrave por outros decorrentes. Dureza, hein? Veja você, ou vejam vocês, que na psicologia racional, a racionalização tem um significado bem mais geral e abrange pessoas consideradas saudáveis, normais, e abrange então as tendências, padrões que essas pessoas normais apresentam de usarem argumentos supostamente racionais como pretextos e justificativas para a defesa e a manutenção de crenças, hábitos, vícios e preconceitos irracionais. Se você vê que tá difícil, depois você assiste o programa novamente. Ou entra na YouTube e assiste lá também. Repetindo, acaba compreendendo bem. Então, estamos falando aqui hoje de um processo que normalmente é inconsciente e se dá quando o indivíduo dá explicações aceitáveis socialmente e até coerentes do ponto de vista de sua lógica interna à explicação, mas que escondem esses argumentos os verdadeiros motivos sentimentais e, portanto, irracionais dos atos. Legal, né? É legal. Então, o sujeito diz que o motivo de sua ação foi uma deliberação voluntária e racional, quando, na verdade, ele obedeceu a uma ordem instintiva e sentimental. Um outro exemplo dá a pessoa que desiste de uma carreira, de uma competição atlética, musical, intelectual, etc., alegando que a sua saúde não é muito boa para prosseguir nessas situações. E até apresenta
alguma coceira psicossomática. Mas o problema real é o medo, um medo constante, neurótico, de fracassar e de fazer feio. Tem muita gente nessa situação que precisa, de alguma maneira, buscar ajuda para superar esse medo, que muitas vezes é um medo lá da infância, que persiste assustando o adulto, criando obstáculos para o seu progresso. Então, insistindo, então, para que não fiquem dúvidas, racionalizar é dar razões como motivos falsos que encobrem os motivos verdadeiros, normalmente inconscientes e sentimentais, preconceituosos e irracionais. Vejamos então como o sarcástico, sobre o qual estamos falando, como qualquer outra pessoa, tem todo o direito natural e legal de ignorar ou então de recusar o convite de raciocinar junto comigo sobre uma posição ética. Veja, olha, para entender isso, imagine um exemplo analógico. Assim, você encontra na rua uma pessoa amiga e, sem saber que ela acabou de almoçar muita feijoada e está se sentindo empanturrada, você a convida gentilmente para ir até a sua casa com você para almoçar uma excelente feijoada feita pela sua tia Esmeralda, que faz uma feijoada espetacular, muito elogiada. Eu estou falando que o convidado, o seu convidado, ele tem todo o direito de recusar o convite e até de ignorar o convite, fazer de conta que não ouviu, falar, meu ônibus, eu preciso tomar, tchau, ou o meu táxi, eu estou atrasado. Ele pode ignorar ou recusar o convite, dizer, olha, eu não posso, não quero, fica para outro dia. O que ele não tem direito, porque você não deve lhe dar esse direito, é o de dizer que a feijoada da sua casa, da sua tia Esmeralda, não presta, não tem valor e que ninguém tem interesse de comê-la. E por quê? Ele nunca experimentou, nunca comeu feijoada da sua tia Esmeralda e, portanto, não pode dizer como ela é. O sarcástico não aceitou o convite para raciocinar sobre a proposta ética e agiu como quem julgou a sua feijoada sem experimentá-la. Como? Primeiro, digamos que ele extrapolou os direitos dele com perguntas. Perguntas que criam obstáculos e embaraços ao processo racional levantado pelo convite e ainda ofendem quem convidou. As questões dele, além de não serem resposta coerente
com aceitação ou rejeição do convite. Ele não disse que não quer feijoada. Além disso, também não eram perguntas verdadeiras. Porque as perguntas verdadeiras, elas são feitas por quem busca esclarecimento para dúvidas. Mas as questões que ele fez, lembrem, não eram de uma pessoa em busca de esclarecimento, e sim a afirmação de quem sente que já sabe tudo, ou sente que já comeu a feijoada da dona Esmeralda e que está empanturrado com a feijoada da sua tia Esmeralda, ou de saber o que é ética. Ética sobre a qual versou o convite para raciocinar. Suas questões eram, então, afirmações, não eram perguntas, eram afirmações ofensivas. Eu disse ofensivas porque nos toma como Marias que vão com as outras, cuja posição depende da aprovação do mundo ou de alguém. Pense, verifique. O sarcástico supõe que somos como ele, que é um crente oportunista naquilo que a sociedade ideologicamente manipulada aprova ou recrimina. Ele acha que nós também precisamos da aprovação do mundo ou de alguém que ele tem na cabeça. Ele muda de crença conforme a moda da época. Por isso, ele não consegue compreender uma convicção que se respalda, que nasce da verdade extraída de processos racionais. Ele não sabe o que é isso. Provavelmente, ele esteja plenamente saciado com feijoada de baixa qualidade ou de crenças e preconceitos. E suas questões são desrespeitosas, porque além de mostrarem desprezo pelo convite de raciocinar, pretendem nos convencer de que é totalmente inútil a nossa proposta de raciocinar sobre o modo de agir decentemente. A feijoada da tia Esmeralda não presta. Estão comigo, não é? Entendendo, né? As questões dele sugerem que o mundo todo rejeita a nossa feijoada, quer dizer, a feijoada da tia Esmeralda, e como ninguém a quer, nem nos dará ouvidos, devemos nos deixar levar, como ele é levado. Veja, o sarcástico nos julga tão levianos e venais como ele, para nos deixar levar e desistirmos de convidar pessoas para raciocinar em busca da melhora moral do homem,
já que ele sugere que é um esforço inútil, que ninguém vai nos ouvir. Então, meus amigos e amigas, a arrogância, a presunção é o tônus que sustenta o sarcasmo de um ego inflado por crenças e preconceitos e que por isso se intromete num encadeamento de razões para desviar o seu curso e exercitar, olha, controle ou poder sobre os dialogantes, levando-os para falsas razões, para distrações, para assuntos diversos e sem vinculação coerente com o assunto em curso. Então, usando uma frase de sabedoria popular, nós diríamos que a racionalização é o delírio que faz o cara entrar num ônibus lotado e querer se sentar na janelinha ao lado do motorista. Então, e sendo assim, lembremos que no primeiro programa de nossa posição, vimos que Sócrates, o filósofo grego que inaugurou a filosofia clássica genial, observou as contradições que as pessoas cometiam, mostrando conhecimentos contraditórios e muito esquisitos. Por isso ele recomendou: conhece a ti mesmo. Foi isso que nós vimos. Nós vimos também que 500 anos depois de Sócrates, surgiu na Galileia Jesus, que hoje está distante de nós há 2000 anos, na época. E ele procurava mostrar, com semelhante entendimento do Sócrates, ele procurava mostrar e ensinar, dizendo: conheça a verdade e ela o libertará. Evidentemente, da mentira, ou então da contradição. Onde tem contradição, tem mentira. E é uma contradição moral. Moral. Porque a verdade, veremos isso muitas vezes, é a base, é o pilar mestre da moralidade. Então, todos sabem que aqueles que quiseram fazer esses mestres extraordinários desistirem do esforço moralizador, todos que quiseram fazê-los desistir, precisaram matá-los, envenenando um com cicuta e crucificando o outro. Mas eles nunca desistiram de alertar sobre a ignorância que mantém o ódio em alta e o amor ao próximo em baixa. Ambos demonstraram convicção sólida, sincera, na verdade de suas propostas e apostaram a vida na capacidade do homem de aprender e de se renovar. Bacana, né? Isso aí. Então,
na história da humanização dos homens, muitos outros mestres apareceram e os seguiram na empreitada, fazendo o convite que serviu de luminária, de luz, para que todos e todas pudessem escalar mais um degrau em direção ao autoaperfeiçoamento. Então, qualquer um que faça uma análise das conquistas da humanidade no campo civilizatório e humanístico, qualquer um perceberá que é evidentemente inútil, tem sido inútil apenas os esforços dos ignorantes, dos truculentos e dos maldosos que resistem a essas criaturas extraordinárias, a esses mestres maravilhosos. É claro, todos sabemos que uns aceitam o convite para a busca da verdade moral e outros não, provavelmente até a maioria. Mas cabe para todos nós, para mim, para você e você, adotar a posição existencial dos magníficos exemplos de razão e humanismo, ou então a posição inútil de seus opositores ignorantes, que geralmente, além de sarcásticos, costumam ser assassinos e corruptos. É sério, né? É sério, né? Eu já me decidi quanto a isso, e para o sarcástico eu reitero veementemente. Veja bem, ó cara, não me dirijo ao mundo e nem a alguém qualquer. Eu me dirijo a você. E estou convidando você para raciocinar comigo em busca de soluções para os problemas humanos que são nossos. Você é capaz de raciocinar comigo para superar as crenças nas racionalizações defensivas das programações infantis e ideológicas? Você é? Lembre que as racionalizações mascaram posições petrificadas, consolidadas nos preconceitos e impedem a nossa capacidade de ouvir os argumentos do outro, de procurar compreendê-los, e impede de que o raciocínio flua sobre eles, os argumentos. Se a alma é pequena, não há dilema, não há problema, não há estratagema. Não haverá pujança, nem a desconfiança do que aprender. Qual é a medida profilática para a mente apática? Aquele que o problema não consegue ver, nada tem a resolver,
Pode, pelo problema procurar, querendo da realidade se apropriar, querendo a própria consciência elevar. Imune aos estrumes que produz, crente que de si somente sai luz, pode pela razão buscar a visão. Precisará de um amigo que lhe estenda a mão, tirando-lhe os véus da ilusão. Sinceridade e honestidade serão as virtudes necessárias para a ação. Encontrará nesta busca aquele que já tem a mente astuta a saída da escuridão. Não haverá perdão a lhe dar, ao ganho de um guerreiro descobrindo contra quem lutar. Eliminando os moinhos de vento, descobre que não precisa de lanças para lutar, pois o inimigo está tão próximo que para a ele derrotar, basta a si mesmo começar a enxergar. Tudo bem. Tudo bem. Confesso, eu estou insistindo, mas estou insistindo sabendo que para insistir também na posição antagônica, o sarcástico pode levantar outras formas de bloqueios. Convencido de que não tem tempo a perder com o assunto, que já supõe estar empanturrado ou resolvido em sua mente, que já está careca de saber. A vida mostra-nos que a aprendizagem é necessária para que possamos compreender as imperfeições do homem diante das perfeições da natureza. As dores são lições difíceis, mas necessárias para que possamos ficar alertas e não nos deixar envaidecer ou continuar na posição de sabe-tudo. Os amigos, seres em evolução como nós, são passíveis de erros, assim como todos os seres do planeta. Nossos sentimentos devem ser questionados pelo próprio raciocínio. Isto chama-se autoconhecimento. Quem está mais apto, aprende e compreende o menos apto, ajudando-o no que for possível. Desta forma, seremos capazes de entender aqueles que estão ao nosso redor. O compromisso assumido desde o Big Bang talvez seja o de evoluir em inteligência e amor. Hoje em dia, verificamos a dificuldade em cumprir esta meta, pois a ignorância impera na vida dos seres mais do que necessário. Não há regressão, mas há um retardamento das situações e aprendizagens que poderiam estar em patamares bem mais elevados. Mas devemos ser humildes e esperar a vez de cada um chegar. O importante é que a nossa hora é agora, já, hoje. Então, não vamos desperdiçá-la. Assim sendo, meus queridos amigos e amigas, por hoje nós encerramos por aqui. Recebam o meu forte e carinhoso abraço virtual com os mais sinceros agradecimentos por terem caminhado comigo em mais uma jornada racional. Até a próxima, queridos. Até a próxima.